Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um informativo Coronavírus, com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre tudo o que acontece em nossa cidade neste momento de grave crise, né? Mesmo assim, a TV Câmara segue trabalhando com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos, assim, nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossa equipe de jornalistas. Então, vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto. Até o dia 25 de março, hoje, quarta-feira, às 15h30, né, agora, são confirmados 8 casos positivos, 148 em investigação e uma morte que também é investigada. Lembrando que os dados são atualizados diariamente a partir das 5 horas da tarde em coletivas, em pronunciamentos feitos pela Secretaria de Saúde de Rio Preto e que são transmitidos ao vivo aqui também pela TV Câmara. E a novidade do dia é que depois da edição do decreto que declarou situação de emergência em Rio Preto e determinou o fechamento de comércios não essenciais, o prefeito Edinho Araújo decidiu, nesta terça-feira, dia 24, editar um novo decreto, desta vez declarando estado de calamidade aqui no nosso município. E sobre isso nós temos um boletim, uma reportagem produzido pela repórter, pela jornalista Vivian Lima. Vamos conferir. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, decretou estado de calamidade pública no município em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A medida amplia as ações para enfrentamento da doença sem prejuízo ao decreto anterior, o de estado de emergência. Entre os principais pontos do novo decreto está a possibilidade de compras de bens e insumos em saúde sem licitação, para que o processo de aquisição seja mais rápido. A prefeitura também pode requisitar bens e propriedades particulares em caso de interesse público, com a devida indenização futura. A medida também dá permissão para que autoridades competentes tenham autorização para fiscalizar eventual abuso de poder econômico no preço de insumos relacionados ao combate ao vírus. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá certo, tá aí então o prefeito declarando estado de calamidade no município, é o ponto máximo permitido pela nossa lei orgânica municipal, é o máximo que o município pode fazer em termos aí de emergência, de tragédia, de calamidade, que é o caso. Como disse a Vivian, agora a prefeitura, o executivo, tem liberdade para fazer contratações emergenciais na área de saúde, aí, o que precisar comprar, se precisar contratar profissionais. E agora há pouco o prefeito Edinho Araújo também postou no seu Facebook que devido à alta procura pela vacinação da gripe que iniciou ontem, naquele sistema drive-thru, após a reunião com o secretário de Saúde, o Aldenis Borim, o prefeito decidiu implantar mais um local de autoatendimento que vai ser a partir desta quinta-feira, dia 26. E sobre isso a gente tem também mais um boletim produzido pela jornalista Vivian Lima. Vamos conferir. A Secretaria de Saúde de Rio Preto ampliou os pontos de vacinação contra a gripe para atender idosos no sistema drive-thru, aquele em que o paciente não precisa descer do carro para ser imunizado. A ação, que começou sendo realizada no Centro Regional de Eventos e no Parque Ecológico da Zona Norte, agora ganha reforço com mais um ponto. O terceiro posto está instalado no Parque Tecnológico. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Então tá aí, gente, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 26, né, um novo ponto para as pessoas que querem tomar, os idosos, né, que desejam tomar a vacina da gripe. Se quiser passar ali no Parque Tecnológico, não precisa descer do carro, toma a vacina dentro do carro
e pronto, não precisa descer. Os outros 2 pontos, como disse a Vivian aí na reportagem, é o Centro Regional de Eventos e o Parque Ecológico da Zona Norte. E uma outra mudança em relação ao cronograma original da Prefeitura, após aí a decretação do estado de emergência, é o local de atendimento para crianças com síndrome gripal. Inicialmente, esse atendimento seria na escola Céu Encantado, na Vila Maceno, mas esse local foi alterado hoje para o anexo Faceres, na UBS do Santo Antônio. Então, esse lugar aí está destinado exclusivamente para o atendimento de crianças com quadro aí sintomático de gripe. Lembrando que as pessoas não devem procurar as unidades de pronto atendimento, as UPAs, em caso de suspeita de gripe comum, um resfriado, deixar essas unidades exclusivamente aí para casos graves, quando tem febre, dor de cabeça e principalmente falta de ar. E daqui a pouquinho a gente vai falar com a Michela, ela tinha marcado com a gente aqui, mas ela está numa reuniãozinha, daqui a pouquinho ela vai falar com a gente. Vamos voltar a falar sobre o decreto de calamidade decretado pelo prefeito Edinho Araújo. A gente está com o promotor de justiça Carlos Romani na linha, ele que desde o princípio aí, quando surgiram as primeiras informações a respeito do coronavírus no Brasil e a iminente chegada a Rio Preto, o promotor já abriu um procedimento justamente para acompanhar todas as ações que iriam e estão sendo tomadas pelo poder público. Então, a gente está com o doutor Carlos Romani aí na linha. Boa tarde, doutor. Boa tarde a você e a todos que estão nos ouvindo. Ô, doutor, então eu começo perguntando para o senhor, pegou de surpresa, o senhor já esperava um agravamento da situação, como o senhor vem dizendo faz tempo, e agora coroado aí por esse decreto de calamidade, né, doutor? O que muda? Olha, já era esperado pelas circunstâncias nacionais e mundiais que chegaríamos a esse ponto de calamidade pública. O que nós temos que fazer é seguir as orientações dos órgãos técnicos, dos comitês gestores, dos planos de contingência dos municípios, para que a gente possa minimizar essa curva, né, e que não possamos sobrecarregar o serviço público, né, da saúde e, com isso, evitarmos mais mortes, né? E essas medidas adotadas pelo prefeito no último decreto vêm consolidar as situações para que a gente possa minimizar essa curva. Nós temos hoje, é lógico, é evidente, um sofrimento na questão das empresas, dos empregos, mas isso não perdurará possivelmente por muito tempo. Será um tempo restrito, né? 2 semanas, no máximo 3 semanas, para a gente depois retomar normalmente. Assim dizem, né, os especialistas da saúde pública. E quanto mais a gente puder ficar recluso e respeitar essas regras, né, a gente vai ter menos problemas, não só econômicos, como em relação ao trabalho. E esse decreto do Edinho Araújo, esse último, né, estabelece aí várias regras para a questão dos hipermercados, distribuidores e revendedores de gás e combustíveis, coleta de lixo, etc. Distância mínima das pessoas, evitar aglomerações e, em especial, a questão de eventuais compras a serem feitas sem licitação, desde que respeitado o preço de custo, o preço normal, né? Contratação eventuais de pessoas, que a própria Constituição permite a contratação temporária por necessidade em caso de calamidade. Então, o que, na verdade, o prefeito Edinho Araújo, e aí eu tenho que dizer uma verdade, ele está se antecipando até todos os municípios que a gente tem trabalhado em conjunto. Eu estou agora numa teleconferência com 231 promotores do Estado de São Paulo, todos discutindo a mesma problemática daqui de São José do Rio Preto, procurando encontrar formas e soluções para ser um meio termo que não prejudique tanto a comunidade, os empregos, as empresas, como também
a população que nós defendemos, que o Ministério Público defende, também tem que estar protegida, entendeu? Estamos discutindo, por exemplo, a falta de EPIs. Eu sei que isso é uma reclamação geral, não só em São José do Rio Preto, mas em todo o estado de São Paulo. Estamos processando as pessoas que estão abusando dos preços, não só em Rio Preto, aqui. O GAECO está já avisado, a Promotoria do Consumidor da Capital está entrando contra as empresas. Vou até pedir, doutor, sem querer interromper o senhor, pedir para colocar aqui embaixo, a gente tem os canais que as pessoas podem fazer denúncia ao Ministério Público caso verifique aí um abuso de preço. Pode continuar, doutor. Sim. Então, nós estamos, por exemplo, discutindo uma questão importantíssima agora na nossa teleconferência, que eu tive que sair um pouco dela aqui, mas eu estou com ela aqui à minha frente, o pessoal do Centro de Apoio, os promotores da saúde e do consumidor, por sinal, e do idoso também. Estamos todos emanados, né? A questão dos ventiladores para a rede pública. O que está aqui agora em discussão é a briga Dória e Bolsonaro, que criou um impasse em relação aos equipamentos. O governador não quer que os equipamentos vá para a União, e a União quer que os ventiladores vá para o Ministério da Saúde e depois sejam distribuídos equitativamente para os municípios. E o presidente pode fazer isso? O presidente pode fazer isso, doutor? Sim, ele pode, mas existe a interpretação jurídica, né, da parte do governador, de que isso seria uma questão de interesse estadual, entendeu? E como há aí um conflito de atribuições, que nós não temos ainda uma decisão judicial a respeito, né? Nós criamos aí um impasse não só político, né, como um impasse jurídico. Eu falo para você hoje e para quem está nos ouvindo, hoje de manhã o presidente do Tribunal de Justiça revogou uma liminar concedida para a Promotoria de Justiça da Capital, que fechou os cultos evangélicos lá em São Paulo, na capital. O que o presidente do tribunal entende? Quem tem que regulamentar essa questão envolvendo as igrejas e os cultos religiosos são o Estado e o município, através dos seus comitês gestores. Então, por exemplo, essa primeira interpretação gerou uma situação de conflito com a atividade nossa do Ministério Público no estado de São Paulo inteiro. Entende? Pode, assim, abrir uma porteira, você está entendendo? E provocar o quê? Aglomerações nesses cursos num período imprescindível que a gente tem que ficar em quarentena. Mas, doutor... Essa semana... Oi. Doutor, já não existe um decreto de quarentena no Estado? Já não estaria abrangido cultos, missas? O decreto de quarentena está aí, né, está para ser cumprido. E entrou em vigor hoje, dia 25. Mas essa questão já foi colocada para o Ministério Público antes. Entendeu? O decreto do Dória entra em vigor hoje, dia 25 de março. E essa questão já estava sendo discutida e ventilada pelo Ministério Público e também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, lá com relação ao Malafaia, na semana passada. Então, agora veio o tribunal e decidiu, o presidente do tribunal revogou a liminar e disse que cabe a cada município regulamentar essa questão, regulamentar dentro do seu plano de contingência do que é ou que não é possível ser realizado. Aqui em Rio Preto, nós temos que evitar. A aglomeração era 100 pessoas, baixa para 10, enquanto a gente, máximo aqui, sala de velório, por exemplo, ficar no mínimo 4 horas e no máximo 10 pessoas por sala. É lógico, mantendo uma distância regulamentar. O que a gente tem que perceber, e não é nada assim contra a igreja evangélica, a igreja católica e nada mais, é que nós temos que proteger a população. Ela precisa estar protegida. Você está entendendo? E evitar a aglomeração. Se você quer fazer um culto religioso, se você quer ir ao culto religioso, vai onde tem menos pessoas, fica numa distância de 1,5 metro no mínimo de quem está do seu lado. Certo? Mas você está se arriscando, em especial as pessoas idosas desse momento. E se você não pegar a doença, com certeza, certo? Você, se tiver sintomático e tiver o Covírus,
você está passando para um N pessoas que estão do seu lado. Sem dúvida. Então não é que se queira que não se tenha religiosidade, mas e que não se exercite a sua religiosidade, mas você pode exercitá-la de outra forma. Em casa, né, doutor? Exato. Temos culto na internet aí ao vivo. Exato. Temos terços aí, minha esposa mesmo, que é muito católica, faz terço todos os dias aqui pela internet, não sai, não vai à igreja. Não é o momento. Eu sei, nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso ao telefone celular, mas eu tenho certeza que um parente, um neto, uma neta pode pôr para o seu avô no computador assistir aquelas pessoas. Na televisão, né? A gente tem muito culto na televisão também, né, doutor? Exato. Doutor, então, deixa eu voltar ao decreto com o senhor. O decreto tem um artigo lá que fala que a prefeitura poderia requisitar propriedades para fins de uso da saúde. Queria que o senhor falasse sobre isso. A prefeitura pode reivindicar, as pessoas não precisam entrar em pânico, vão pegar minha casa. Como é que funciona isso, doutor? Sim, se você se recorda, há quase um mês atrás, menos de um mês atrás, quando nós fizemos a nossa primeira entrevista na TV Câmara, né, eu disse, poderia ser requisitado. Sim. Isso está na lei geral de emergência editada pelo Bolsonaro no começo de janeiro, quando ele trouxe aquele pessoal de Wuhan, né, foram repatriados e ficaram na base aérea em Brasília. Essa lei permite que o município, onde houver necessidade, possa requisitar bens particulares. Né? Um barracão, por exemplo, que esteja vazio, né, que está para alugar, e que comporte aí uma divisão rápida e coloque lá 100 pessoas em segurança para serem atendidas pela Secretaria da Saúde, pode sim o prefeito baixar um decreto, né, não precisa nem ser judicial, pedido judicial, né, e é lógico, a própria lei federal é clara, será indenizado no justo aluguel daquele imóvel durante 2, 3 meses, o que for, né, o município terá que fazer a justa indenização. Se ele não fizer a justa indenização, requisitando algum imóvel particular, a pessoa depois poderá entrar em juízo e pedir indenização, entendeu? Então, no caso de Rio Preto, nós temos inúmeros imóveis que poderiam ser utilizados de propriedade do próprio município, né? Temos o Centro Regional de Eventos, aquele estacionamento grande, como está acontecendo no Pacaembu, lá em São Paulo, poderia ser transformado numa grande lona, numa montagem, vamos assim imaginar, igual está sendo feita no campo lá do Pacaembu, né? No Pacaembu. Em especial que seja um lugar aberto, arejado, né? Então, um local que possa também atender a família, que possa haver uma boa circulação, né? E que não seja um lugar fechado com aglomeração. Senão a gente estaria dando um tiro no próprio pé. Exato. Na verdade, eu quero dizer para você e para os nossos ouvintes que nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Entendeu? É isso que está acontecendo não só no Brasil, em São José do Rio Preto, mas no mundo todo. E o que é pior, né, doutor? Nossos líderes aí, nossos governantes, não estou dizendo Rio Preto, mas esferas estaduais e esfera federal, batendo cabeça e batendo boca, né? Isso que é o mais preocupante. Pode acontecer, entendeu? Isso traz uma grande instabilidade social, um descrédito da população, porque metade acha que um está certo, a outra metade acha que outro está errado. Nossa discussão aqui com os promotores que nós estamos tendo, em Itapevi, eu te mandei até essa mensagem, 172 comerciantes se uniram para que eles reabrissem o comércio, entendeu? Em desrespeito ao decreto municipal. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que nos ficarem reclusos agora, para a dissipação ser menor, a curva diminuir e nós podemos atender todo mundo nos hospitais com os equipamentos que nós temos hoje. Sem dúvida. Entendeu? Tá certo, doutor. A população tem que se conscientizar disso, né? É um momento crítico excepcional. E nós temos que tratar esse momento crítico e excepcional com excepcionalidades. Só que isso não vai perdurar a vida inteira.
entendeu? Sem dúvida. Tá certo, doutor Carlos Romani, promotor de justiça, esclarecendo alguns pontos aí do decreto, fazendo uma reflexão aqui com a gente. Obrigado, viu, doutor? Até a próxima. Até, um abraço a você e os ouvintes. Muito obrigado. Lembrando aí, como disse o doutor Carlos Romani, o Ministério Público criou canais de denúncia para o caso de você constatar aumento abusivo de itens essenciais, principalmente álcool em gel. A gente tem visto aí o pessoal abusando do preço. Então tá aí na tela os e-mails que você pode fazer essa denúncia lá para o Ministério Público de São Paulo. Inclusive o GAECO já entrou na parada aí, então o pessoal tem que ficar esperto. Gente, está na linha também o presidente da OAB de Rio Preto, o doutor Marcelo Henrique, para comentar com a gente também essa situação de instabilidade pelo qual atravessa nosso país, nosso estado, nosso município. Doutor Marcelo Henrique, boa tarde. Boa tarde, Alexandre Gama, e a todo mundo. Legal. Doutor, queria saber do senhor, presidente da OAB Subseção Rio Preto, deve estar em contato com outros presidentes de OAB, OAB estadual, OAB nacional, a opinião do senhor sobre esse momento pelo qual a gente atravessa e também, especificamente, sobre esses decretos de emergência e calamidade em Rio Preto. Olha, Alexandre, o momento é de atenção, de cuidado com a nossa saúde, de tomar medidas de prevenção contra o contágio do coronavírus. A advocacia vem sofrendo economicamente muito, porque o advogado depende dos honorários decorrentes, via de regra, dos processos judiciais, e os fóruns estão todos praticamente fechados, trabalhando em regime de urgência, mas mesmo assim com grande dificuldade de atender às reclamações urgentes da advocacia e do cidadão. Portanto, é um momento muito difícil. Mas nós temos que atuar, e a OAB, o Conselho Federal, a OAB São Paulo e a nossa subseção, juntamente com as outras subseções aqui da região, temos atuado com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, para que nós possamos zelar principalmente pela saúde, pela vida de todos nós. Por isso, nós estamos aí vivendo tensão, porém com muita razão. Legal. Doutor, rapidamente, é legal, é constitucional esse tipo de decreto? Tá entre as atribuições aí, claro, do chefe do Executivo, né? Olha, nós temos um momento de urgência na tomada de medidas pelo bem maior, que é a vida das pessoas, é a saúde. Em que potencial de prejuízo à saúde, à vida das pessoas, este coronavírus tem, eu acho que é uma questão técnica, é uma questão de medicina, e nós, fora os técnicos da medicina, todos temos que respeitar. Os instrumentos jurídicos, como é o caso de decretos, medidas provisórias e outras normas jurídicas, elas têm que ser tomadas para atender o interesse coletivo, o interesse da sociedade. E cada autoridade tem a responsabilidade de praticar estes atos no momento necessário e depois, obviamente, se agir com abuso de direito, responderá também nos termos da legislação vigente no nosso país. O doutor Marcelo Henrique, não é o caso de Rio Preto, algumas cidades do estado, inclusive da região, prefeitos têm fechado a entrada de cidades, proibindo a entrada de pessoas que possam estar com suspeita do coronavírus, o Covid-19, fazendo exames, temperatura antes das pessoas entrarem, ninguém entra, ninguém sai. Qual a constitucionalidade disso? Olha, ainda, Alexandre, que haja inconstitucionalidade de alguns atos, de uma certa forma, a estrutura judiciária ela está assim, com muito receio de tomar providência, porque não se sabe o inimigo invisível que nós temos à frente. Então, essas medidas podem estar evitando o contágio ou não. Se elas estiverem evitando, ela tem um bem maior, que é a vida, prevalecendo sobre o direito de ir e vir das pessoas, por exemplo, previsto na Constituição Federal. Eu acho que o momento agora é de, essas questões, aos poucos, elas vão se resolvendo, principalmente nesses municípios menores, com algumas decisões um pouco exageradas, pelo menos para alguns técnicos de medicina, da área médica,
Enfim, eu acho que é uma questão de tranquilidade para que as questões vão se ajustando com o tempo, né? E como por se tratar de algo tudo muito emergencial, essas medidas vão sendo revistas ou vão sendo atendidas de acordo com o tempo. Tá certo. O doutor Marcelo Henrique, mudando um pouquinho de assunto, vamos partir um pouquinho para a parte mais política da coisa. Eu sei que o senhor também tem uma militância política forte. O discurso do presidente Bolsonaro ontem, dizendo que é bobagem fechar comércio, que tem que abrir escola, as pessoas têm que ir às ruas normalmente. Como que o senhor recebeu isso? Como que o senhor analisa essa postura do presidente e hoje ainda, o presidente batendo boca com o governador João Dória, com outros governadores? Momento complicado, né? Sem toda pessoa que ocupa um cargo de liderança, de representação, de comando de uma sociedade ou de um grupo de pessoas, ela tem que ter muita tranquilidade, principalmente nos momentos difíceis da sua gestão, da sua administração. Eu acho que está faltando um pouco isso ao nosso presidente do Brasil. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas eu acho que a forma como ele está se apresentando ou apresentando as questões está um pouco exagerada, sem muito fundamento. Então, a gente vê com uma certa tristeza, mas a nossa democracia, por mais que alguns dizem que ela está ainda muito precária, me mostra muito forte. Porque nós estamos conseguindo ter um presidente falando questões, ou pelo menos apresentando entendimento diverso de toda uma comunidade médica, inclusive internacional, e a sociedade, o povo brasileiro está sobrevivendo, está continuando, está fazendo. Então eu acho que, assim, embora exista esse tipo de posicionamento que não ajuda muito nesse momento de crise, a sociedade ela continua muito forte, os seus organismos continuam funcionando. Isso é o mais importante. Tá certo, doutor Marcelo Henrique, presidente da OAB. Só para a gente finalizar rapidinho, doutor, a gente vê Facebook hoje, redes sociais, Twitter virou... todo mundo é especialista em tudo. E muita gente dizendo que o Bolsonaro tem agido assim para se isolar e, eventualmente, ser alvo de um pedido de impeachment e posar de vítima e, de repente, tomar medidas mais duras. Qual que é a análise que o senhor faz disso, com a experiência política que o senhor tem? Alexandre, eu acho o seguinte, o momento, a minha visão, não é uma questão política, é um descontrole de gestão. É um descontrole mais do que com a pressão política, toda a situação em que ele está envolvido, ele não está conseguindo administrar. Ele não está conseguindo o seu controle emocional para dirigir o país, né? Isso também não significa que ele esteja agindo de má fé ou com essa questão que as pessoas falam muito, a questão partidária, eleitoral. É mais um descontrole pessoal, íntimo, do foro íntimo que ele não está conseguindo controlar. Então espero e eu acho que torço para que ele volte à sua condição de tranquilidade para poder dirigir o país. Essas discussões políticas, partidárias e principalmente eleitorais não ajudam em nada neste momento, sem contar que é um momento que nós podemos ter uma resolução dentro de alguns dias, meses, e aí sim, depois, as consequências políticas partidárias que vão se resolver. O que nós temos que manter a serenidade para poder decidir e ter a precaução de cuidados com a nossa saúde, com a nossa vida. Então eu acho que a sociedade, nesse momento, está falando muito, até porque ela está recolhida, muitas pessoas estão afastadas do trabalho, então tem essa potencialidade de achismo na internet triplicada. Então, mas nós temos que ter a serenidade de que isso vai passar e a questão eleitoral vai vir depois. Tá certo. Falar em eleitoral, o senhor acredita numa possível adiamento aí das eleições de outubro? Então, nós temos os prazos agora de filiações partidárias, são feitas eletronicamente, então eu não vejo muito prejuízo para que isso aconteça, né? Eu acho que assim, é um momento que tem que aguardar um pouco o desdobramento dessa pandemia para depois a gente decidir. Eu acho que esse não é o principal. O principal nesse momento é o sistema de saúde, ele está adequado para atender a demanda de pessoas com necessidade de tratamento em razão do Covid-19. Acho que essa é a principal questão que nós temos que trabalhar e ajudar todos, principalmente os trabalhadores,
os profissionais da saúde e outras tantas áreas que estão nos atendendo toda a sociedade. Tá certo. Esse é o doutor Marcelo Henrique, advogado, presidente da OAB de Rio Preto. Doutor, obrigado, viu? Um grande abraço para todos. Tá certo. Então tá aí o doutor Marcelo Henrique falando desse momento pelo qual a gente passa. E eu tenho na linha já, eu falei aqui, a enfermeira gerente do setor de imunização da Prefeitura de Rio Preto, a Michela Dias Barcelos, vai falar com a gente sobre a campanha de vacinação de idosos que iniciou ontem. Boa tarde, Michela. Boa tarde. Queria que você fizesse um balanço para a gente depois do início de ontem, principalmente nos drive-thru. A gente viu um certo princípio de causa e as pessoas desesperadas para tomar a vacina. Como é que foi o dia de hoje e o que você pode falar para a população? Ontem realmente o pessoal se sentiu mais seguro, né, com essa estratégia do drive. Houve uma procura muito grande. Nós vacinamos mais de 2.000 pessoas, né, só lá no Centro Regional de Eventos. E para reduzir esse tempo de espera, que acabou causando ali até transtornos para o trânsito, a gente montou um novo drive hoje, então são 3. E o fluxo está bem mais tranquilo. Eu acho que as pessoas também entenderam que elas têm aí o período da campanha para poder se organizar para tomar a vacina, não havendo necessidade de causar toda aquela aglomeração ali de pessoas, de carros, né, para garantir a vacinação logo no primeiro dia. Tá certo. Essa campanha de vacinação ela é voltada a quem exatamente? O Ministério da Saúde ele define os grupos prioritários, né, se baseando na questão de maior risco de desenvolver complicações. Os idosos profissionais de saúde fazem parte dessa primeira etapa de vacinação, que vai até o dia 15 de abril, e depois vão sendo incluídos novos grupos. 16 de abril a gente tem a inclusão aí de pessoas com doenças crônicas, professores, e a última etapa, 9 de maio, quando entram as crianças, as gestantes, adultos de 55 a 59, são vários grupos, e esse escalonamento é necessário porque a produção da vacina ainda está em andamento. Conforme o laboratório produtor libera alguns lotes para o Ministério, ele faz o remanejamento para os municípios e com isso a gente conseguiu antecipar em mais de 15 dias o início da campanha. Legal. Michela, essa vacina ela imuniza contra quais vírus, quais doenças? Essa vacina é exclusivamente para a prevenção da influenza, que a gente conhece como gripe. Ela é uma vacina trivalente, significa que ela tem 3 tipos de vírus influenza na sua composição. O H1N1, que a população conhece bem, da gripe suína, né? O H3N2, que é um outro tipo de influenza, e a influenza B. Então, são 3 tipos. O pessoal pode estar confundindo o uso dessa vacina para prevenção para coronavírus, mas ela não previne coronavírus. A importância do uso da vacina contra a gripe agora está principalmente nos idosos, é evitar que outro vírus também com potencial de causar complicações e óbitos esteja circulando ao mesmo tempo que o coronavírus, impactando na saúde dessas pessoas e também sobrecarregando os serviços de saúde. Pela sua experiência no setor de imunização, você acredita que numa vacina para o coronavírus para breve, para esse Covid-19? Qual que é a expectativa dos profissionais de saúde? Existem vários estudos, mas nenhuma vacina vai estar disponível antes de um ano e meio, porque é um processo que tem que ser cumprido para a gente garantir segurança e também eficácia. E tudo isso depende de testes, da avaliação do impacto desse imunobiológico para que ele esteja disponível. No momento, o que nós temos para prevenção é a questão da higiene de mãos, né? Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca, evitar aglomerações, os idosos em casa, reduzindo o número de pessoas que eles têm contato, porque quem sai pode voltar e transmitir, às vezes até assintomático, com sintomas muito leves, e nos idosos a doença não tem esse comportamento de ser tão benigna, tem mais risco de complicações, e por isso que é tão importante estar prevenindo o coronavírus e também fazendo a prevenção da gripe tomando a vacina. Queria que você deixasse um recado para a gente finalizar aqui. A gente tem recebido mensagem de WhatsApp e visto em redes sociais pessoal inventando álcool e gel em casa, com gelatina. Recebi hoje que a pessoa comprou álcool no posto, misturou com detergente para limpar as mãos. O que você pode falar sobre isso? Olha, o álcool, para ele ter esse efeito, para neutralizar o vírus e realmente fazer a higiene necessária nas mãos, ele tem que estar numa concentração correta. Por isso, a gente não recomenda
que isso seja feito de forma caseira, porque você não pode ter a concentração exata do álcool para que ele seja eficiente. Então, a orientação é estar realmente comprando esse álcool de empresas autorizadas, né, da indústria farmacêutica, pessoal que faz cosméticos, mas que tem todo um processo de validação do processo de produção, garantindo que ele esteja na concentração adequada. Tá certo. Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da Prefeitura. Só um recado, as pessoas que têm um resfriado leve, um pequeno sintoma aí, não devem procurar as UPAs, né? Na verdade, quem está com sintomas leves, quadros respiratórios, febre baixa, tem que observar e só procurar um serviço de saúde se tiver algum sinal de agravamento, uma febre alta persistente, qualquer dificuldade respiratória. Nesses casos é necessária uma avaliação. Tá certo. Muito obrigado, Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da Prefeitura de Rio Preto. Bom trabalho aí para vocês, que eu sei que está uma correria esses dias. Obrigada. Tá certo. Lembrando aí, então, como disse a Michela, nós temos 2 locais hoje funcionando como drive-thru, que é o para vacinação de idosos, que é o Centro Regional de Eventos, e também o Parque Ecológico lá da Zona Norte, a partir de amanhã, quinta-feira, também lá na sede do Parque Tecnológico, que fica na Avenida Abelardo Menezes, 1001, subindo ali a Unip ou descendo o antigo IPA. E sobre essa questão do decreto, das pessoas em dúvida se saem de casa ou não, o prefeito Edinho Araújo, ele gravou um vídeo, postou nas suas redes sociais aí, e nós tomamos a liberdade aqui de reproduzir essa fala de tranquilidade do prefeito da cidade, que é o chefe máximo da cidade, para a população. Vamos conferir essa mensagem, desse recado do prefeito Edinho Araújo. Aqui em Rio Preto, desde o primeiro momento da pandemia, nós temos tomado todas as medidas seguindo as orientações das autoridades sanitárias. É fundamental que nós façamos a nossa parte, para não sobrecarregarmos as nossas unidades de saúde, os nossos hospitais. Vamos continuar em casa, só os serviços essenciais. A recomendação é simples, é de solidariedade, é de respeito a um comando que segue a orientação da Organização Mundial de Saúde. Esse é um problema técnico, é um problema da saúde pública. Tá aí, então, o recado do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, prefeito que ontem participou ao lado do secretário de Saúde, o Aldenis Borim, do anúncio, né, do pronunciamento na live diária que declarou o estado de calamidade em Rio Preto. E até por conta desse decreto, que tem validade até o dia 15 de abril, a EMURB ampliou o prazo de suspensão do sistema de área azul aqui na região central de Rio Preto e na Redentora. A gente tem um boletim sobre isso da Vivian Lima, vamos conferir as informações. Em virtude do novo coronavírus, a EMURB suspendeu até o dia 15 de abril a cobrança da área azul em Rio Preto. A medida foi solicitada pelo prefeito Edinho Araújo e atende recomendação do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Mais informações sobre medidas relacionadas ao Covid-19 você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Medida importante aí até para facilitar a vida das pessoas, considerando, apesar que todo o comércio aqui da região central está fechado, tirando estabelecimentos essenciais, né? Farmácias, locais que vendem alimento, açougues, quitandas, laticínios, enfim. E falando nisso, nos últimos dias a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas aí indignadas e preocupadas com alguns lugares que ficam abertos, concentrando pessoas, principalmente bares, lanchonetes, como disse o promotor Carlos Romani, também as igrejas aí insistindo na realização de cultos. E a Prefeitura, por meio do Comitê Gestor, disponibilizou 4 números de telefone para denúncia de estabelecimentos que podem estar funcionando em desacordo com o decreto, não só de Rio Preto, como o decreto do Estado.
Lembrando que o decreto que a Prefeitura publicou determinou o fechamento obrigatório de todos os estabelecimentos considerados não essenciais. E ontem aqui o secretário, o Jorge Luiz de Souza, ele esteve aqui, falou que outros locais, por exemplo, uma dúvida que as pessoas estão tendo é loja de material de construção, por exemplo, que esses estabelecimentos podem funcionar de portas fechadas, que não tem aglomeração de pessoas, e fazer a entrega do material, enfim, o material de construção na residência das pessoas. Está aí embaixo o telefone de denúncia, o 0800 77 17 123, 0800 77 05870, o 3216-9758 e o 3216-9765. Lembrando que estabelecimentos, bares, enfim, que desrespeitarem essa norma podem ser multados em até R$6.000. A gente tem uma reportagem do jornalista Matheus Camargo sobre esse assunto. Vamos conferir. A Prefeitura de Rio Preto disponibilizou um telefone para a população tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. O 0800 77 22 123 vai ter médicos de plantão das 7 da manhã às 11 da noite. O serviço é gratuito. O secretário municipal de saúde de São José do Rio Preto, Aldenis Borim, dá mais informações. Que é para informar a população justamente do que ela tem dúvida. Devo ir a uma UBS? Devo ir ao hospital? Vamos dizer que alguém liga e fala, olha, eu estou com uma gripe, com falta de ar, com muita febre, o que eu faço? Eu não vou mandar ela para uma UBS. Ela já me deu informação que ela precisa ir para um hospital, que ela pode precisar de um respirador e assim por diante. Não, olha, eu estou só com coriza e um pouquinho de dor de cabeça, não tive febre. Olha, você vai fazer isso e isso. Então, a orientação vai ser individual. E esse 0800 é para resolver dúvidas e dizer o seguinte, liga amanhã novamente para falar como você está, se piorou, melhorou, para não ser definitivo. Então, esse 0800 a gente espera dar a informação à população e diminuir também os atendimentos nas unidades, seja elas privadas ou públicas. Reforçando que este telefone é apenas para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo na luta contra o coronavírus. Tá, então, gente, tem dois tipos de 0800, né? Aquele primeiro do Disque Denúncia, o 7717-123, o 7705-870 é para denúncia. E esse segundo aí que o Matheus mostrou, o 7722-123, é para casos, para você tirar dúvidas e orientações para casos suspeitos. E ainda falando sobre a entrevista concedida ontem aqui ao vivo pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza, ele disse que está sensibilizado com a situação de empresários e comerciantes que estão sendo obrigados a fechar as portas para evitar aí a proliferação do contágio, né, desse coronavírus. Por isso, ele disse que o Banco do Povo, que é um instrumento público de fomento a pequenos empreendedores, está pronto para socorrer quem estiver, os empresários e empreendedores que estiverem em dificuldade, inclusive para pagar o salário de funcionários e trabalhadores. As informações são da repórter Jaqueline Casanova. Banco do Povo de Rio Preto abre linha de crédito especial durante a crise do coronavírus. São créditos que vão de R$ 200 a R$ 20.000. Os juros foram reduzidos para 0,35% ao mês e o primeiro pagamento para 90 dias. Ao todo, serão liberados R$ 25 milhões em linhas de microcrédito. Além disso, o limite de concessão de crédito sem avalista passa de R$ 1.000 para R$
R$3.000. Poderão realizar os empréstimos pessoas jurídicas de micros e pequenos negócios formais, como MEIs, microempreendedores urbanos e rurais, inclusive do setor informal. Estas condições são válidas até o dia 30 de abril. Os recursos do Banco do Povo são utilizados para capital de giro, fixo e misto. O dinheiro poderá ser usado para pagamento de água, luz, aluguel e pagamento, folha de pagamento. O dinheiro só não pode ser utilizado para pagamento de dívidas. É necessário fazer agendamento pelos telefones 3203-1222, 3203-1383 ou pelo e-mail saladoempreendedor.sjrp@gmail.com. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, inclusive o secretário disse que o Estado, o Banco do Povo do Estado de São Paulo, a sede, o Comitê Central aí do Banco do Povo ampliou os recursos do Banco do Povo, então é uma opção aí para empresários, microempreendedores, inclusive aqueles que trabalham em casa, que sejam ME, conseguir uma grana extra aí, um financiamento a juro baixo para tocar o negócio nesses períodos de dificuldade. E com a edição dos decretos de emergência e calamidade, houve a consequente suspensão das aulas na rede municipal de ensino. Com isso, muitos alunos perderam a chance de se alimentar adequadamente nas escolas, a merenda escolar, né? O que para muitos é a única alimentação saudável do dia. Por isso, a Secretaria de Agricultura começou a cadastrar famílias em estado de vulnerabilidade e vai distribuir um kit merenda, um kit alimentação para essas crianças. Nós temos a informação aí com a repórter Ariana Pereira. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus determinou que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento faça a distribuição de kits alimentares às famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. O secretário Antônio Pedro Pesuto Júnior comentou a medida. Iniciamos o cadastramento das crianças matriculadas na rede municipal de São José do Rio Preto em virtude da suspensão das aulas por esse período que o Brasil passa. O município de São José do Rio Preto vai prover alimentação essa que a criança já consumia dentro da sua escola, para que não tenha um desabastecimento nutricional. É importante frisar que toda a população busque esse atendimento, mas busque no momento que houver realmente uma necessidade. Nós precisamos focar, neste momento, o atendimento a famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Estamos nos preparando para fazer o atendimento para toda a rede. São 41 mil alunos cadastrados e matriculados e todos eles terão acesso a esse complemento alimentar. Importante frisar também que o alimento que está sendo disponibilizado, ele será porcionado para a criança. Então nós vamos ter dois tipos de alimentação: o kit perecível e o não perecível. O kit perecível ele será entregue com prazo de consumo aí para 30 dias, nós estamos mandando produtos para 30 dias, e os perecíveis as mães, os pais ou o responsável deverão retirar semanalmente na unidade em que a criança é matriculada. Importante frisar também que para os bebês de 3 meses a 1 ano, nós faremos uma composição padronizada e acima de 1 ano, uma outra composição de gêneros alimentícios. Não precisamos ter, neste momento, a preocupação de que o cadastro vá terminar. O cadastro ele ficará aberto por todo o período, então as famílias tenham calma, vão até a unidade escolar, sem tumulto, não precisa ter fila, cadastramento de forma tranquila, para que a gente também, com essa movimentação, não traga um outro tipo de problema com a proliferação comunitária.
Até nessa sexta-feira, todos os cadastros que forem realizados, nós faremos atendimento na quinta-feira, no dia 2 de abril, mas, dependendo da quantidade cadastrada, possivelmente faremos uma avaliação e iremos priorizar as famílias cadastradas nos CRAS com estado de vulnerabilidade. E, na sequência, todos os outros atendimentos serão realizados. Os kits serão montados para 2 públicos, crianças de 3 meses a 1 ano de idade e crianças a partir de 2 anos de idade. E também vão ser distribuídos em 2 gêneros enquanto perdurar a suspensão das atividades das escolas. Os secos, que podem ser adquiridos mensalmente, e os hortifrutis e outros perecíveis com entrega semanal. Esses alimentos serão distribuídos por uma equipe de 120 merendeiras que vão trabalhar no esquema de rodízio, respeitando aí todas as normas fitossanitárias. Os alimentos só podem ser retirados pelo responsável pela criança na unidade frequentada por essa criança. E mais informações vocês podem ligar no telefone 32320016 ou pelo e-mail agricultura@riopreto.sp.gov.br. Mais informações sobre o coronavírus aqui em Rio Preto você tem durante a nossa programação. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Legal, gente. Medida importante essa aí, o kit merenda, principalmente para essas crianças carentes da periferia que muitas vezes têm na escola a sua única refeição decente, equilibrada do dia. E eu tô na linha agora, gente, com o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, também vai falar com a gente. Boa tarde, presidente. Quero começar falando com o senhor. Esse kit merenda aí, o senhor da área aí da feira, importância disso, não só para fomentar os agricultores, mas também alimentar as crianças decentemente, né? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Um abraço aí a todos que estão nos assistindo. Parabéns aí pela TV Câmara, fazendo um belo trabalho de informação, né, daquilo que está acontecendo, não só em Rio Preto, é importante que está acontecendo no nosso país. Com respeito ao kit merenda, achei muito bacana. Parabéns ao secretário Pedro Pesuto, né? Pesuto, né? Isso, Pedro Pesuto. A gente brinca que é presunto, mas é na intimidade. É um grande amigo. Parabéns pelo trabalho que ele está desenvolvendo lá na agricultura. E agora, dando essa sensibilidade que ele está tendo de poder fazer esse atendimento, acho muito importante. Eu acho que o poder público tem que estar muito ligado nessas questões. Eu sempre digo que nós fazemos política pública, todos, de todas as esferas, seja do executivo, do legislativo, nós temos a obrigação de estar olhando para as pessoas especiais, para os idosos, para as crianças, né, para as pessoas que realmente mais necessitam, né, aqueles que estão em situação de rua. Acho que é importante o poder público estar sempre ligado. E quero aproveitar, eu recebi aqui uma mensagem da minha filha, que mora lá em Presidente Prudente, e aliás, recebi até um áudio aqui do prefeito da cidade. Achei um gesto muito bacana. O que está acontecendo, Alexandre? É até bom que as pessoas que estão nos assistindo, você possa repassar isso depois, vou repassar isso ao prefeito, assistência social. Nós temos no Rio Preto, não é diferente, nós temos aqui mais de 1.000 pessoas em situação de rua e, na realidade, diariamente estão sendo assistidos pelas instituições, seja por uma igreja, por uma ONG, que levam alimento para essas pessoas. Com essa questão do coronavírus, o que está acontecendo? Parece, né, pelo que eu tenho conhecimento, assim, pelo que eu tenho andado, pouco, né, porque a gente está saindo muito pouco, essas pessoas estão deixando de receber essa alimentação. Quer dizer, as ONG, aqueles que faziam aquele trabalho, as igrejas, e algumas instituições, né, pararam de fazer essa alimentação. Então, lá em Prudente, o prefeito reuniu todo esse pessoal, né, não sei de qual maneira foi, assim, com muito detalhe, mas em um lugar, logicamente não todo mundo junto, né? Não tem essa logística, não sei como é que foi feita, e está dando essa merenda a essas pessoas, né? E nós temos que ter aí essa sensibilidade também. Então, fica aí essa dica aí do prefeito Edinho, para a secretária Patrícia, de poder estar assistindo essas pessoas também. Tá certo, presidente. Presidente, queria repercutir com o senhor, a Câmara, claro, está seguindo as orientações aí, fechou as portas, suspendeu as sessões para evitar aglomeração. Não quer dizer que os vereadores e os próprios funcionários da Câmara não estão trabalhando. A maior prova é que estamos aqui ao vivo
Enfim, queria que o senhor falasse sobre isso e também da possibilidade aberta no ato do senhor, da mesa diretora, que decidiu suspender temporariamente os trabalhos, que a Câmara está à disposição do Executivo, caso necessite votar algum projeto com urgência. Enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Nós tivemos que, com muita responsabilidade, enquanto gestor, tomar essas medidas que isso está acontecendo no Brasil como um todo, e Rio Preto não seria diferente, a Câmara não seria diferente, quando nós tomamos uma medida de limitar o número de pessoas na Câmara, né, vamos, entre aspas, proibir a entrada das pessoas, diminuir a circulação, fazer aí o teletrabalho com os nossos estagiários, com os meninos da ARPRON, do CIE e com os nossos funcionários também, foi no sentido de preservar a vida. Nesse momento, o que mais interessa para nós não é o caso de deixar de votar 5, 10 projetos, que isso a gente convoca uma sessão e vota rapidamente, né? Mas o mais importante nesse momento é preservar a vida e ter essa responsabilidade, e eu espero que a Câmara Municipal não seja portadora de nenhuma notícia que dentro da Câmara nós tivemos um caso do coronavírus. Então, por isso nós tomamos essa medida com o apoio total dos 17 vereadores apoiaram essa questão. E ressaltar, como você colocou, nós estamos trabalhando diariamente. Eu estou na Câmara no período da manhã, né? Você tem acompanhado, nós estamos conversando todo dia, os diretores estão de plantão, todos os departamentos estão de plantão, estão online no celular também, quer dizer, é uma questão, essa quarentena ela é importante, né, nesse momento, eu acho, por aquilo que eu tenho acompanhado mundialmente, né? Não vou falar de Rio Preto, do Brasil, mundialmente falando, a gente tem acompanhado pela imprensa de que esse é o melhor caminho, essa quarentena desses dias aí, para poder passar esse período aí. Então, nós estamos fazendo a nossa parte e deixar ressaltado, a Câmara não está parada, a Câmara está aberta, já tenho diariamente falado com o secretário Aldemes, falo com o prefeito Edinho pelo Zap diariamente também, nos colocando à disposição naquilo que for preciso. Se eventualmente tiver que votar um projeto de urgência, a Câmara não se furtará da sua obrigação de convocar, eu enquanto presidente, uma sessão extraordinária, uma vez que for necessário, para votar um projeto de interesse da cidade. Mas a gente espera que esse período passe rápido, né, Alexandre? Sem dúvida, e é importante mesmo a quarentena. A gente vê os especialistas de Facebook falando, mas não aconteceu nada ainda, para que fechar tudo? Justamente para evitar, não fazer como fizeram Itália, Espanha, que demoraram para agir e agora estão sofrendo as consequências. Ô, presidente, está na linha ainda ou perdemos, Paulera? Sim, estou na linha. Presidente, queria ver com o senhor, hoje a gente teve aí já está público, um bate-boca entre o presidente Bolsonaro, o governador João Dória, o Dória pondo o ponto de vista dele, aí foi atacado pelo presidente. Enfim, a gente não viu o vídeo inteiro, mas do que o senhor acompanhou, o que o senhor está achando desse bate-cabeça aí das autoridades máximas do país? Olha, é lamentável, né, que uma situação tão grave como essa, não tenho o maior respeito pelo poder público, especialmente pelo presidente Bolsonaro, pelo Dória especialmente, né, é um cidadão riopretense, o governador Dória, mas eu acho, assim, no meu entendimento, que o Jair Moretti, nosso presidente, extrapolou ontem nas suas colocações de uma maneira até um pouco chula. Eu achei que ele não foi feliz, logicamente é o estilo dele, e nós não vamos mudar, acho que todo mundo tem seu estilo, né? Mas eu achei que ele colocou palavras de uma maneira atacando a imprensa, atacando o médico conceituado, logicamente não citou nome, porque ele sabe que não pode fazer isso, mas eu achei desnecessário, nesse momento, esse tipo de colocação que ele fez. Eu acho que é um momento de união, é um momento que os poderes têm que estar juntos para resolver essa questão, não é um momento de fazer nem política, nem politicagem. Nós estamos vendo muita gente fazer politicagem em cima desse ato, uma coisa totalmente desnecessária, sem sensibilidade nenhuma, aqueles que usaram um momento tão grave, onde vidas estão se perdendo, né, aqui no nosso país e no mundo todo, e as pessoas queiram usar esse tema para fazer política. Quero aqui, sem dúvida nenhuma, parabenizar o governador João Dória. Tenho acompanhado desde o primeiro ato do governador João Dória, junto com o Davi, o IPE, né, que infelizmente se acabou pegando o coronavírus, trabalhando pela população, a maneira como o governo do Estado de São Paulo tem se comportado com muita coerência, tomando as decisões certas, corretas, no momento exato. Eu acho que o poder público tem que estar muito ligado. O governador Dória tem se colocado. Então, logicamente, há sempre uma discussão,
nós temos que estar muito ligados. Você colocou, eu vi a sua entrevista com o Jorginho, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele colocou muito bem. Eu acho que eu também fui comerciante, trabalhei no comércio, né? Durante 37 anos, eu conheço bem essa falta de venda, essa falta de movimento no comércio, o que isso pode acarretar para o comércio, o que está acarretando essa quarentena para as pessoas, seja lá para uma diarista, seja lá para uma pessoa que trabalha por dia, quer dizer, realmente é um transtorno na vida das pessoas. Mas isso passa, e a gente espera que isso passe rapidamente, com mais de uma semana, 10 dias, 15 dias, sei lá, né? É difícil as pessoas ficarem em casa, né? Que as pessoas tendo necessidade para levar, tendo sustento, é aluguel que a pessoa tem que pagar, é a luz, é o seu telefone, é a água, é a comida que tem que levar para as suas crianças. Então, é um momento difícil, mas é um momento da gente se unir. O caminho certo é esse, não estou nenhum especialista para falar, mas por aquilo que eu acompanho pela imprensa, você viu ontem a Índia, 1.300.000 pessoas vão entrar em quarentena, sem poder sair de casa. Imagina a Índia, hein? Imagina a Índia. Então, a Índia, agora você imagina, Rio Preto e outras cidades no Brasil, ainda nós estamos num momento ainda de basicamente o que está sendo colocado assim, com muita propriedade, evite aglomeração, né? Esse tipo, basicamente é isso. Ainda nós não estamos naquele momento que você proíbe sair de casa, né? Então, o ideal é você ficar na sua casa o máximo possível, evitar a aglomeração, que esse é o foco, né? Se você teve uma pessoa doente e ela vai transmitir, e você vai transmitir para a sua família. Então, eu acho que o momento agora é de se resguardar e esperar passar isso aí, que estou torcendo, se Deus quiser, nós vamos sair dessa, um mínimo de vidas perdidas, né? Já passou de 50, acho que o número de vidas que foram perdidas no país, quer dizer, é um número realmente né, que a gente não gostaria de estar falando, mas por aquilo que tem acontecido no mundo, você vê a Itália já passou de 7 mil, você vê a Espanha, a situação que está, eu acho que o Rio Preto e o Brasil, o Estado de São Paulo, está no caminho certo. Tá certo, presidente. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Obrigado, Alexandre. Parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho, nosso diretor de comunicação. Dá um abraço aí em todo o pessoal da TV Câmara, pelo profissionalismo, estão aí, diferente do que algumas pessoas colocam, né? Nós estamos aí trabalhando, passando informação, cumprindo a nossa missão. Parabéns a você, a toda a sua equipe da TV Câmara, que com muita responsabilidade está fazendo essa orientação para a população, que nesse momento o que mais manda é a orientação. As pessoas têm que ficar ligadas no site, no jornal, na imprensa séria. E a TV Câmara é um canal sério que passa as informações corretas. Então a gente tem que estar muito ligado nisso aí. Um abraço a todos, uma ótima tarde aí. Tá certo. Muito obrigado ao presidente Paulo Paulera. Aproveitando a deixa dele, quero agradecer ao Marco Simal, cinegrafista que está aqui comigo, pessoal da técnica, o André Santos, o Fernando César e a jornalista Vivian Lima e o áudio Israel Heleno de Castro. Hoje essa equipe de plantão aqui desde segunda-feira, a gente levando a você informação em tempo real. Lembrando então, como disseram todos os entrevistados aqui, a importância de você ficar em casa, só procurar a unidade de saúde em caso de 2 ou mais sintomas, coriza, tosse, febre alta e principalmente falta de ar. Aí nesse caso é bom procurar já uma UPA, unidade de pronto atendimento, e as medidas de prevenção são simples. Além do isolamento, lavar bem as mãos com água e sabão e desinfetar com álcool em gel, não esse que está ensinando no Facebook a fazer em casa. Lembrando que daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde, tem a live, a coletiva, que não é bem uma coletiva, é uma live, né? Um pronunciamento das autoridades de saúde, com transmissão ao vivo aqui também pela TV Câmara. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Até mais.